Que maravilha! Eu estou aqui no Mar da Galileia. Eu estou aqui no local muito significativo, onde muitas coisas incríveis aconteceram com Jesus e os seus discípulos. Ocorreram coisas maravilhosas antes e depois da ressurreição nesse lugar. E agora quero conversar com você um pouco sobre tudo isso que aconteceu aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18, está escrito: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando redes, e o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Na verdade, nós encontramos aqui um chamado. Jesus chamando discípulos. Entre eles eu quero destacar dois, Pedro e João. Esse chamado que Jesus fez a eles aparece na Bíblia em outras partes também, porque o chamado é um chamado para todos, não apenas para os 12, não apenas para 4, mas para todo ser humano, inclusive para você e para mim. Na verdade é o seguinte, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós encontramos uma citação que aparentemente não tem nada a ver com a Galileia, aparentemente, mas na verdade tem tudo a ver. Apocalipse 12, verso 1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Veja que essa citação que aparece no Apocalipse mostra uma mulher. Você sabe que em profecia, mulher significa igreja, significa o povo de Deus. E essa mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. É, na verdade, uma descrição simbólica da igreja de Deus, do povo de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Por isso, tem tudo a ver com esse lugar também. Ou seja, Jesus tinha um povo no Velho Testamento e Jesus tem um povo no Novo Testamento. O povo de Deus sempre existiu na face da terra. E eu quero mostrar para você alguns detalhes a respeito disso na palavra de Deus. Quando você vai para o livro de Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 12, você encontra aqui uma descrição muito interessante. Versículos 1 e 2 dizem assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Então você vê que assim como Deus chamou discípulos aqui na região da Galileia, Deus também chamou Abraão para uma missão especial. O chamado feito a Abraão tinha o mesmo valor, a mesma importância do chamado feito aos discípulos. E Deus também tem feito um chamado para nós nos dias de hoje. Um chamado especial para você, meu amigo, e para mim também, que estudamos a palavra de Deus. Agora, nós percebemos aqui uma igreja no Velho e no Novo Testamento. Lembre-se que Deus tem uma igreja, um povo. Em todos os tempos, a igreja foi a mesma, o povo foi o mesmo. Deus não muda, conforme diz Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Bem, com essa base toda, eu quero convidar você para conhecer um pouco melhor comigo a respeito dessa igreja. Veja o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. E como você pode ver, eu estou abrindo a Bíblia aqui, é parte da manhã aqui na Galileia. Nós estamos antes do almoço e muitos dos episódios com Jesus aconteceram na parte da manhã. E eu quero ler com você Mateus 16 e queremos analisar o verso 18, que diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, veja só, eu tenho aqui uma pedra nas minhas mãos, só para exemplificar, porque quando Jesus falou sobre a igreja, sobre a pedra, Jesus não estava mostrando uma pedra pequena como essa, mas estava mostrando uma rocha, uma grande rocha. Mas a verdade é que a pedra na Bíblia é muito significativa. E Jesus disse, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E por que sobre a pedra? Porque pedra é símbolo de eternidade, é símbolo de firmeza, de estrutura, é símbolo de confiança. E a rocha representa Jesus Cristo. A igreja de Deus não seria fundada sobre Pedro, mas seria fundada sobre a rocha. A igreja verdadeira teria Jesus como cabeça e como estrutura. Por isso que a mulher de Apocalipse 12, ela tem a lua debaixo dos pés e iluminada pelo sol, para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, é aquele que coordena, que dirige o seu povo, que chama e que dirige, que chama e que coordena. Jesus é, na verdade, o Senhor da igreja de todos nós. Voltando para o texto bíblico, eu queria que você prestasse atenção comigo numa coisa. Deus, quando chama Abraão e diz, farei de você uma grande nação, Deus, na verdade, está prometendo a ele, de fato, uma nação, uma prosperidade. E foi isso que aconteceu com Abraão. Exatamente isso. Quando Abraão casou-se com Sara, os dois não poderiam ter filhos. Mas um dia, Deus deu um filho a esse casal. E esse filho se chamou Isaac. Isaac casou com Rebeca e tiveram filhos. Destacamos Esaú e Jacó. Jacó, neto de Abraão, um dia teve um encontro com Deus numa madrugada. E nesse encontro com Deus, Deus converteu o coração de Jacó, converteu os seus pensamentos e mudou até o seu nome. E Jacó passou a se chamar Israel, ou seja, aquele que venceu, aquele que é vencedor mediante a graça do Senhor Jesus. Então, Jacó, convertido, agora se chama Israel. Israel casou-se, teve 12 filhos, e com esses 12 filhos ele forma exatamente 12 tribos. E com essas 12 tribos surge uma grande nação, um grande povo, que recebeu o nome do neto de Abraão, que é exatamente Israel, cumprindo exatamente a promessa de Deus a Abraão. E você sabe que Israel tinha uma igreja, uma religião, e a religião de Israel era a religião judaica. Portanto, os discípulos eram judeus e Jesus Cristo era judeu. Os judeus seguiam os princípios da Bíblia, guardavam os mandamentos. Os judeus seguiam os princípios de saúde, os princípios da Bíblia que nós conhecemos hoje. Eles também seguiam. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa um dia. Em João capítulo 1, verso 11, diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Em outras palavras, Israel como nação, não recebeu Jesus Cristo, mas pessoas, indivíduos, israelitas individuais, como os 12 apóstolos, como outros seguidores, como aquela multidão que seguia Jesus, essas pessoas entenderam o chamado e aceitaram, claro, a Jesus no seu coração. E foi através da vinda de Jesus aqui que Jesus implanta o cristianismo. O cristianismo foi implantado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz no ano 31, aí começa exatamente a contagem da era cristã com Cristo Jesus. A igreja cristã deveria passar por 7 períodos e nos próximos estudos, nos próximos programas, eu vou falar sobre essas 7 fases da igreja cristã. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para um fato muito curioso. A igreja verdadeira, que vem desde o Velho Testamento, desde Adão e Eva, de Abraão, do povo de Israel, chega em Jesus, chega nos 12 apóstolos, essa igreja, ela continua até hoje. E a pergunta é, que igreja é essa nos dias de hoje? Quando você vai para Apocalipse 12, versículo 17, nós descobrimos que igreja é essa. Está escrito, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja verdadeira, meu amigo e minha amiga, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus.
Eu estou falando dessa igreja, a mesma de Adão e Eva, a mesma de Abraão, a mesma do povo de Israel, a mesma dos judeus, a mesma de Jesus Cristo, a mesma dos dias de hoje. E finalmente, eu quero que você saiba o seguinte: Deus sempre teve um povo fiel aos seus mandamentos. E nós precisamos hoje fazer uma decisão juntos. Por favor, preste bem atenção, olhe para mim, olhe aqui no meu rosto, nos meus olhos. Eu quero que você saiba que hoje existe uma igreja, a igreja de Deus, que segue exatamente os mandamentos, como diz Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, verso 12. E Deus está chamando você para fazer parte dessa igreja. Você quer fazer parte dessa igreja? Então levante a sua mão e diga: eu quero, pastor. Eu estou aqui exatamente no Mar da Galileia, onde Jesus chamou os discípulos, e agora Ele está chamando você para tomar uma decisão, para começar uma nova vida, para entregar sua vida a Jesus e para fazer parte daqueles que seguem a verdade e que fazem parte da igreja verdadeira. Deus te abençoe. Parabéns. Bem-vindo à igreja que guarda os 10 mandamentos e que tem o testemunho de Jesus. Deus te abençoe muito. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, aqui diante do Mar da Galileia, o Senhor chamou os discípulos e eu quero agora te agradecer, porque o Senhor está chamando cada um de nós, esse homem, essa mulher, essa família, chamando-nos para fazer parte dos teus seguidores, da tua igreja, do teu povo. Obrigado, Senhor. Nós aceitamos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.